E se o caminho para o bem-estar não for uma linha reta, mas sim uma jornada que integra tudo? Hoje, a gente vai explorar uma espécie de mapa que conecta corpo, mente e, olha só, até a prosperidade financeira. Tudo em busca daquele equilíbrio pleno. Essa é a pergunta que já dá o tom de tudo, né? É uma questão muito poderosa porque toca num sentimento que, poxa, é muito comum. Aquela sensação de esgotamento em todas as áreas da vida. É um convite para a gente parar e refletir um pouco sobre como as coisas estão agora. E é a partir dessa reflexão que o material de origem nos apresenta uma proposta. Um mapa, sabe? Um caminho prático para alinhar esses três pilares que são fundamentais. A ideia não é só apontar o problema, mas sim oferecer uma rota para a solução. Então, vamos começar pelo começo, certo? Antes de traçar qualquer rota, a gente precisa saber de onde está partindo. E é exatamente sobre isso que se trata esta primeira parte da jornada: encontrar o nosso ponto de partida. O primeiro módulo é totalmente focado em autoconhecimento, que é a base de qualquer transformação. A proposta é fazer um diagnóstico sincero. Onde estamos agora em termos de saúde física, mental e financeira? Porque só com essa clareza é que a gente consegue definir metas pessoais que realmente fazem sentido. E o ponto crucial aqui é perceber que essas áreas não vivem isoladas. Um desequilíbrio financeiro, por exemplo, afeta diretamente a saúde mental. Como o ponto de partida bem definido, a gente passa para a construção dos alicerces do bem-estar. A fonte nos guia primeiro pelos pilares do corpo e da mente, que são de fato a base para uma vida equilibrada. Quando se fala do corpo, o foco vai muito além de dietas e exercícios que não duram. A proposta aqui é criar rotinas que sejam sustentáveis a longo prazo. A ênfase é em soluções naturais, como os óleos essenciais e suplementos, que são vistos como ferramentas para otimizar funções vitais como a nossa energia, a imunidade e, super importante, a qualidade do nosso descanso. Em seguida, vem o pilar da mente. Este módulo entra de cabeça em ferramentas práticas para a resiliência emocional. A gente está falando aqui de autoconhecimento, de mindfulness e, de uma forma bem específica, do uso da aromaterapia emocional. A ideia é usar os aromas como uma espécie de âncora para estados de calma e de foco, algo que conecta diretamente o físico ao nosso emocional. Agora, a jornada se expande para um pilar que muitas vezes fica de lado nas conversas sobre bem-estar, mas que, se estiver em desequilíbrio, pode comprometer todo o resto: a saúde financeira. Bom, o quarto módulo quer desmistificar o planejamento financeiro. A proposta central aqui é uma virada de chave na mentalidade. Enxergar os recursos não só como fonte de despesas, mas como uma ferramenta estratégica. A ideia é transformar gastos em investimentos no próprio bem-estar, reforçando que a saúde financeira é parte integral da nossa saúde geral. Até este ponto, a jornada é toda focada na transformação individual, certo? Mas a fonte nos leva a uma pergunta bem provocadora. E se todo esse aprendizado pudesse ser compartilhado e se transformar em algo ainda maior? E essa pergunta nos leva direto para a próxima fase da jornada: a possibilidade de transformar uma paixão pessoal em uma missão profissional, através da oportunidade de se tornar um consultor ou consultora de bem-estar da doTERRA. O ponto mais importante aqui é a mentalidade. A proposta não é se tornar um vendedor, mas sim um educador. A chave é mudar o foco de simplesmente vender um produto para oferecer uma solução, para de fato ajudar outras pessoas a resolverem seus próprios desafios de bem-estar. Mas na prática, como seria dar os primeiros passos nessa jornada profissional? Bom, a fonte oferece um guia bem prático e estruturado para quem quer começar. A metodologia proposta é o chamado ciclo do sucesso, um processo de 5 passos bem definidos. Tudo começa com a preparação, ou seja, a experiência pessoal com os produtos, o que gera autenticidade. Daí, o ciclo flui: convidar, apresentar, cadastrar, mas o ponto-chave mesmo é o quinto passo, o suporte. É esse acompanhamento contínuo que realmente fecha o ciclo e o torna sustentável. O ponto de partida prático são os produtos, que acabam funcionando como a ferramenta de trabalho do consultor. As opções de kits iniciais são pensadas para diferentes perfis. O Essenciais Pro Lar, por exemplo, foca no custo-benefício. O Brasil Living oferece uma porta de entrada mais acessível. E já o Soluções Naturais é posicionado como um conjunto mais completo para quem já está de olho numa estrutura de liderança. Para quem decide começar, o plano de ação é bem direto. Primeiro, ativar o LRP, que é o programa de fidelidade que permite receber comissões. Segundo,
criar uma lista de contatos, sem julgar ninguém, para não limitar as oportunidades. E terceiro, estudar o material de apoio para se posicionar como um educador bem informado desde o início. A fonte também oferece um roteirinho para uma apresentação de 40 minutos, estruturada de forma bem estratégica. Começa com uma história pessoal para criar conexão, depois vem uma educação rápida sobre os produtos e olha que interessante, a maior parte do tempo é dedicada à experiência prática, que é o momento de maior impacto, antes de entrar na parte das opções de compra no fechamento. E o material também aborda de frente os desafios mais comuns. Para a falta de tempo, sugere um método focado de 2 horas por dia. Para o medo de vender, reforça aquela mudança de mentalidade. Não é venda, é oferecer uma solução para um problema. E para quem pensa numa transição de carreira, o conselho é bem prudente: construir uma renda paralela significativa antes de dar o passo final. E assim a gente fecha esta análise com uma questão central para a reflexão. Uma jornada que começa no autocuidado pode, de fato, evoluir para uma carreira com propósito e sustentabilidade? A fonte sugere que sim, ao conectar paixão, o desejo de ajudar e uma oportunidade de negócio. A resposta final, no entanto, fica para a ponderação de cada um.